Olá, caros colegas, amigos e alunos. Meu nome é Nelson Sussumo Chixima, professor do curso Legale e também da Faculdade Legale. Coordenador pedagógico dos cursos de pós-graduação, Direito de Família e Sucessões e Processo Civil. E hoje nós vamos falar sobre a nova Lei da Guarda Compartilhada, Lei 13.058/2014, que já está dando o que falar. Muitas dúvidas, não só dos colegas, dos alunos, mas também da população, dos clientes principalmente. Se esta guarda realmente é obrigatória, se tem exceção ou não tem, que história é aquela de multa que a escola vai poder tomar se não prestar informação. Tudo isso nós vamos esclarecer hoje e agora neste curso da nova Lei da Guarda Compartilhada, que serve também como esclarecimento para todos. Mas a dúvida maior dos nossos colegas, nossos alunos, a dúvida maior é a aplicação dessa nova legislação e como que vai ser essa nova legislação. Quantas pessoas vêm e perguntam com a questão da guarda compartilhada, essa nova guarda compartilhada, se é obrigatória ou não é, mas que esquisito vai ficar isso, mas eles não têm condições, os pais não têm condições de ter a guarda compartilhada. Mas o juiz vai atribuir, que absurdo, os pais moram muito longe um do outro e o juiz vai atribuir a guarda compartilhada, ele vai concordar com isso. Então todas essas dúvidas são grandes perante aí a prática dentro da questão do poder familiar e da guarda compartilhada. Então essa prática, lógico, a gente não tem ainda, após a legislação, apesar que eu já tive aí uma sentença com referência a isso e o juiz deu guarda compartilhada por causa da legislação. Tá? Mas a gente vai verificar os pontos importantes da nova legislação e também alguns pontos controvertidos que existem na legislação. Então vocês vão verificar a importância desta nova lei e às vezes para muita gente vai solucionar e tirar dúvidas quanto à questão da guarda compartilhada. Não, por isso que eu falo que não é só para os advogados. Então este esclarecimento, vamos dizer assim, a gente coloca como um curso porque tem quase 1 hora de duração, mas na verdade é um esclarecimento, tanto para os colegas advogados, como também para os alunos e também, por que não, para a população. Este vídeo vai ficar depois no YouTube, disponível gratuitamente para todos e quem quiser acessar o YouTube e hoje ao vivo no Legale Virtual, que nós estamos falando ao vivo nesta noite de hoje, e nós vamos falar então os pontos controvertidos e esclarecer para todas as pessoas a questão da guarda compartilhada, a nova guarda compartilhada. Mas para isso eu preciso falar um pouquinho das guardas, as modalidades de guardas, quais são as modalidades de guardas que existem. E depois nós vamos entrar na segunda parte desta aula, somente nos aspectos controvertidos e que foram alterados na legislação 13.058/2014. Mas quanta gente tem dúvida, hein? Quantas pessoas têm me ligado, quantas pessoas têm me abordado e perguntado, mas isso não está absurdo, de forma diferente? Já estive até no início do ano num programa de televisão já perguntando sobre essa questão. E também falei em 2014, antes da aprovação, em várias emissoras e também em várias situações de caminhos de comunicação. Falei em alguns jornais, falei também no site da OAB, está lá disponível o vídeo, mas foi antes. Agora foi aprovado na íntegra, praticamente, do projeto de lei que estava para ser aprovado em 2014. Então nós vamos falar bastante sobre a guarda compartilhada, mas antes eu tenho que falar das modalidades de guarda para você conseguir absorver o que é guarda compartilhada. Primeiro, o que é isso? O que é guarda compartilhada? Então nós temos que saber as diferenças. Se nós não sabermos a diferença, vai ficar difícil você entender o que é guarda compartilhada. Senão ninguém vai entender como que vai chegar a uma guarda compartilhada. Ou se é possível outros tipos de guarda, outras modalidades de guarda. Bom, então nós vamos falar de modalidades. Primeiro, nós temos ali, eu costumo dizer que nós temos a guarda natural e a guarda judicial. A judicial que vai importar mais, lógico, é os litígios que acontecem e essa disputa que acontece com a criança, dos pais perante os menores, seus filhos menores, e a guarda natural praticamente só vou falar por causa da parte teórica. A guarda natural é aquela que decorre da própria natureza, ou seja, da união estável,
do casamento, até da comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, que é aquela chamada família monoparental, que foi introduzida na Constituição Federal de 88, no artigo 226, parágrafo 4º da Constituição Federal. E lá é aquela produção independente, né? Que a mãe tem um filho sozinho, né? Sozinho, não, criando sozinho, né? Tem um filho sozinho só se for a inseminação artificial. Mas muitos optam pelo natural também. E aí existe a situação da comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, tanto para a mulher como para o homem. Por isso que eu digo também, o homem às vezes não tem a inseminação artificial, lógico, não dá ainda para o homem ser grávido, né? Existem estudos para isso, hein? Nós sabemos que o homem vai poder ficar grávido lá no futuro, né? Mas dizem que é só até o primeiro parto, né? Depois ninguém mais vai querer sofrer a dor que ele sofreu para conseguir ter esse filho, né? E nem dá para imaginar por onde que vai sair também, né? Esse filho. Mas existe aí um estudo que é possível o homem ter filho também e sozinho, né? Lógico, por inseminação, mas isso é outra questão, outra situação. Então a guarda natural praticamente a gente não tem muito o que falar, né? Porque já está de acordo, as pessoas, foi de forma natural, dentro de um casamento os pais têm a guarda dos seus filhos e não está tendo conflito, nenhum litígio. Agora, a guarda judicial que é importante para nós. A guarda judicial é aquela que os pais estão separados e aí querem decidir sobre a guarda dos seus filhos. Com quem vai ficar? Com o pai ou com a mãe? Eu nem posso falar mais pai e mãe, né? Porque vai ficar com quem? Com a mãe? Ou com o pai com o pai? Ou pai, mãe, ou mãe e pai? Porque hoje nós temos também a chamada socioafetividade, que é a chamada família multiparental. 2 pais e uma mãe, ou 2 mães e um pai, que tem sido absorvido pela justiça e realmente tem sido reconhecido pela justiça, tá? Essas questões. Mas, e também nós temos de questões homossexuais, né? Ou seja, da união afetiva, 2 homens que têm um filho, 2 mulheres que têm um filho. Então eu não posso falar pai e mãe, né? Já ficou meio ultrapassado isso e também ficou muito tradicional, né? Muito ultrapassado essa questão. Mas hoje então nós falamos dos pais. Então os pais estão litigando, os pais estão separados e o filho vai ficar com quem? Com um deles ou com os 2? Ou com os 3 hoje que nós temos a família multiparental, né? Chamada multiparentalidade. Então tudo isso nós vamos verificar se é possível ou não. Veja que a guarda compartilhada, ficar com 3, você vai ver que a própria legislação já está ultrapassada, né? Que aí acaba falando em 2 pessoas, né? Mas na verdade poderia ser 3 pessoas com guarda compartilhada, tá? Mas é uma questão mais futura, né? Mas já existe essa situação. Então nós temos essa parte de guarda judicial, que é aquela que os pais estão separados, e aí pretende estabelecer uma guarda judicialmente. Normalmente judicialmente. Eu falo que é importante ser judicialmente porque existe um título executivo para cumprir isso. É que às vezes muitas pessoas separam. De fato, lógico, que se for judicial, separando ou divorciando, é obrigado, né, a falar sobre a guarda na questão consensual, quando for consensual, no litígio que não. Mas lógico, se há litígio vai ter o problema da guarda também, tá? Então a situação da guarda, nós temos normalmente o problema no litígio, no judicial. Tá? Consensual é mais simples, lógico, mas nós vamos ver também a questão da guarda compartilhada no consensual. Então nós vamos falar da guarda única que nós temos, as modalidades de guarda judicial, né? A modalidade de guarda judicial, nós temos a única, ou chamada exclusiva, ou chamada unilateral, tanto faz. Guarda única, exclusiva ou unilateral. E nós temos também a outra guarda chamada guarda alternada, que muita gente confunde com guarda compartilhada. Guarda alternada é uma coisa, guarda compartilhada é outra coisa. Tá? E outra que é chamada guarda compartilhada, né? É a terceira guarda compartilhada, e a última que é a guarda de nidação. Mas pelo que o legislador fez com a Lei 13.058/2014, acabou ficando somente uma guarda, duas guardas, né? Uma ou outra, 2 guardas, a única ou unilateral, está escrito assim, única ou unilateral. Ele limitou em 2. Claro que essas outras que eu falei, a alternada é muito difícil de ser aplicada aqui no Brasil, e a nidação também é muito difícil de ser aplicada no Brasil. É possível,
mas na verdade é muito difícil, os nossos costumes não são esses, né? E acabam não dando certo. Por isso que é muito repudiado pelo Poder Judiciário e vai ser difícil de conseguir essa guarda chamada de nidação ou também a guarda alternada. Mas muita gente confunde com a compartilhada, hein? Já vi até, às vezes até o Poder Judiciário se confundindo, né, com guarda alternada e guarda compartilhada, que são totalmente diferentes. Então eu tenho que dar um norte para vocês do que é guarda única, guarda alternada, guarda compartilhada, que é o mais importante, e a guarda de nidação. Dando esses conceitos e explicando, né, de forma mais didática, vocês vão verificar as diferenças e aí nós vamos entrar especificamente na guarda compartilhada, né, que é o tema, que é o foco hoje. A guarda única, ou chamada exclusiva ou unilateral, essa guarda é aquela que existem duas pessoas, o guardião e o não guardião, né? Olha eu falando de novo, duas pessoas, né? Pode ser que tenha três, né? Porque hoje nós temos a multiparentalidade, né? Que é a decorrência da socioafetividade. Mas vamos falar no tradicional, né? Que nós temos duas pessoas. E aí nós vamos ter o guardião e o não guardião. O guardião aqui no Brasil normalmente é a mãe. Normalmente é a mãe. Por questões de costume, por questões naturais, né? Principalmente na amamentação, que hoje a criança até os 6 meses de idade, né, acaba sendo amamentada pela mãe e fica difícil essa questão da guarda única ir para o pai. Por isso que a maioria ainda da guarda única, o guardião é a mãe, tá? Normalmente é a mãe, mas não necessariamente, hein? Não necessariamente, mas é a maioria que fica com a mãe, tá? E o não guardião é o pai. Ô professor, mas o Código Civil não diz lá quem tem melhores condições? É por isso que eu falei que não é essencialmente, é necessário que seja a mãe. Pode ser que seja o pai, né? Então, quem tem melhores condições? Quem tem melhores condições? Acho que é o pai. Mas por que o pai é que tem melhores condições? Porque ele tem mais dinheiro. Mas eu não falei que melhores condições é só dinheiro. Melhores condições é financeiro, dinheiro, lógico também, mas afetivo, moral, educacional. Não é essencialmente só dinheiro. Às vezes a mãe não tem dinheiro, o pai tem, mas ele não tem condições nenhuma de cuidar do filho. A mãe que vai cuidar, ele paga alimentos. Ele vai pagar uma pensão alimentícia para o filho e para a mãe, tá? Para a sua ex-mulher. Então, não é uma ligação casada, né? Nessa situação aí da guarda única, né? Que o financeiro é melhor condição. Não é. Tá? É um dos subsídios, um deles. E não é essencial, não é requisito. Então, porque eu até costumo dizer, né? Porque se melhores condições for só dinheiro, o juiz ia deixar com quem a criança? Com o advogado, né? Muitas vezes com o advogado. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então questão financeira é uma coisa, questão de melhores condições, quando estamos falando de guarda, é outra situação, tá? Então a guarda única, a guardiã, vamos tomar como pressuposto a mãe e o não guardião o pai. A guardiã, que é a mãe, a guardiã, tem o poder da guarda física e o poder da imediatividade. O poder da guarda física e o poder da imediatividade. O que significa poder da guarda física e o poder da imediatividade? A guarda física é a posse do menor. Ou seja, a mãe, é bom que se fale, hein? A posse do menor. Ou seja, filhos menores, hein? Guarda só serve para filhos menores, hein? Uma vez eu peguei uma questão, falei, meu Deus, como que o advogado fez? Advogado, lógico, né? É ruim questionar outro colega, mas você vê aquela barbaridade, é um absurdo, né? Porque estavam brigando com a guarda, né? E falando dos alimentos. Na hora que eu fui ver que, mas a filha está comigo hoje, né? O pai falando que a filha está com ele. Portanto, ele não tinha que pagar mais alimentos, portanto, teria que alterar os alimentos e alterar a guarda. Tem que alterar a guarda, porque está comigo esse meu filho está comigo hoje. Aí eu fui ver a idade do filho, 21 anos. O filho já tem 21 anos. O filho tem 21 anos de idade, que não existe guarda mais. E os alimentos, quem vai pleitear não é o pai, não é a mãe, é ele que vai pleitear. A partir dos 18 anos, a pessoa já tem condições, né, de discernimento legal e mental para poder pleitear o que ele quer. Tá? Então não existe essa questão de alterar a guarda e não ter alimentos, de pleitear o pai. Não existe isso, o pai ou a mãe. E sim a própria pessoa. Passou os outros. Mas como que pode um advogado fazer uma coisa dessa? Né? Falar que vai alterar a guarda e para que cesse os alimentos,
se o filho está com ele, mas o filho tem mais de 21, por isso não existe. Tá? Então é bom que se fale que é filhos menores de 18 anos. Porque depois dos 18 cessou o poder familiar. Se cessou o poder familiar, acabou a guarda. Tá? O poder familiar é o máximo, a guarda é uma espécie. Então se cessou o máximo, termina a espécie. Se o principal cessou, o acessório cessa também. Tá? Então não existe essa possibilidade. Tá? Então a guarda única, guardiã, tem a posse do menor, tem a guarda física, a posse do menor. Ela tem o poder da imediatividade. Por exemplo, alguns poderes inerentes ao poder familiar. Por exemplo, a mãe que está com a guarda, ela que vai fazer a matrícula da criança. Ela que escolhe o local de escola da criança, onde ele vai estudar. A mãe que está com a guarda, ela que escolhe o médico onde ele vai levar o seu filho. Ela vai escolher o dentista que vai levar, o hospital que vai levar, a roupa que vai comprar, o material. Onde vai fazer os esportes. Vai jogar futebol, vai dançar balé, vai natação, judô. A mãe é que escolhe, porque ela tem a guarda física. Ah, mas o pai não concorda que levou num médico de R$500 a consulta. E o pai falou, pô, devia ter levado no de 200, por que de 500? A guarda é dela. O poder da imediatividade é dela, ela que escolhe. E o pai tem que contribuir. Lógico. Agora, há a possibilidade, mas alguma coisa ele tem que contribuir. Não importa, porque ela quer o melhor para o filho. Então, na guarda única, na verdade, hoje foi alterada também pela Lei 3.058/2013, né? Porque eu falava o seguinte, que o não guardião, que normalmente é o pai, ele só tinha o poder de fiscalização. Aí todo mundo dizia assim, mas fiscalização então significa que ele pode entrar com uma ação de prestação de contas. Que poderia propor uma ação porque a mãe está gastando o dinheiro que ele está dando ou contribuindo com os alimentos, está gastando para ela e não para o filho. E os alimentos é para o filho e não para ela. Eu falava, não cabe prestação de contas na ação de alimentos. A maioria entende que não. O STJ, o STF falou que não cabe prestação de contas nos alimentos. Porque o poder da imediatividade é da mãe, ela que está com a guarda. E entraria num conflito se ela que tem esse poder para escolher, vem o pai e fala não, quem que está com a guarda então? Hoje vai abrir um precedente na nova legislação. Na nova legislação está dizendo que qualquer um deles, seja o pai ou a mãe, os pais podem pedir prestação de contas. Em tudo. Acho que não só em alimentos, mas falou no geral. Prestação de contas na guarda. Até. Mas por quê? Porque não está sendo de forma como combinou. Tá? Então, nós temos hoje esse precedente da legislação, hein? 3.058/2014. Não sei como vai ser, como vai ficar na prática, porque ela é muito nova. E praticamente a partir de hoje que começaram as ações. Né? A partir de hoje começaram as ações da guarda compartilhada ou qualquer outro tipo de ação que hoje, principalmente em São Paulo, né? A partir do dia 19 começaram a correr os prazos. Então, nós vamos ficar sabendo a partir daqui para frente. Na prática, eu estou pressupondo e com a experiência de advogado de direito de família e sucessões, tá? Bom, então normalmente o pai tem o poder de fiscalização, que é o não guardião, e a mãe é a guardiã, tem o poder da imediatividade e a guarda física, nós já verificamos a questão da atribuição de cada um na guarda única, né? Que a guarda única tem o não guardião e o guardião. Aí nós já vimos essa situação. Da guarda única vai ficar fácil ver as outras. Então vou deixar por último a guarda compartilhada. Tá? Vamos falar da guarda alternada, que é muito difícil ser aplicada no Brasil, repudiada pelo juiz, repudiada pelo Ministério Público, porque a guarda alternada é aquela que a guarda física e o poder da imediatividade, ela alterna-se em períodos longos. Ou seja, 6 meses com a mãe e 6 meses com o pai. Veja que a guarda física, o poder da imediatividade, ele se alterna em períodos longos. Por exemplo, 6 meses com a mãe fala assim, meu filho vai estudar nessa escola, que escola é boa. Ela escolhe, a guarda física é dela. Tá? E também vai frequentar a minha religião. Minha religião é a melhor que tem, vai frequentar a minha religião. E também vai jogar futebol. Pronto. Agora, 6 meses depois, alterna para o pai. O pai fala, não, essa escola que a mãe colocou é uma porcaria, vai estudar na minha é melhor. E tira da escola e entra na outra.
E também essa religião que a mãe frequenta é muito ruim, a minha é muito melhor. A criança fica, ai meu Deus, que Deus é esse? Que Deus? Nem sabe qual que é o Deus que ela tem. Porque começa a ter conflito dentro com os seus pais. E também não vai jogar futebol, não gosta de futebol. Vai ser nadador. Vai nadar. Ou vai jogar ping-pong. A mãe quer futebol, o pai não quer. Olha já o problema que causa, né? O conflito que causa na criança. Por isso que é bem repudiado pelo Poder Judiciário. Vai ficar 6 meses com um, 6 meses com outro. Isso já começa a ter um problema muito grave com a criança. Por isso que é bem repudiado. Mas existe essa possibilidade, tanto é verdade que uma vez uma colega, uma procuradora inclusive, ela foi minha aluna e falou assim, mas eu já consegui uma vez. O pai morava no Rio Grande do Sul e a mãe morava no Rio Grande do Norte. Ficava assim, a cada 6 meses ou a cada ano, ficava com um. Porque foi conveniente. Porque se fosse desta forma, sem a guarda alternada, pode ser que um deles deixaria de ver a criança. Porque fazer as visitas a cada 15 dias, hein? Ou a cada mês, olha só o custo disso. Não é só o trabalho que vai, mas o custo disso. E não é todo mundo que consegue ir para lá. Né? Eu já tive até consulta de que o pai falava assim, puxa, a mãe mora muito longe. E eu tenho que ir lá a cada 15 dias. Por que ela não tem que trazer para mim a cada 15 dias? Eu até revezo. Né? 15 dias eu vou, outros 15 dias ela me traz, porque o custo só fica para mim. Né? E é verdade. Por isso que eu falo, tem que ser bem pensado na hora que você vai fazer o acordo nessa questão. Né? O acordo nessa situação da guarda, que depois se arrepende. Você tem que pensar em tudo, tem que pensar no futuro, que pode acontecer. Tá? Mas sempre eu falo, pensando sempre no filho, hein? Sempre no filho, sempre no menor. Tá? Não vai focar no ex-marido ou na ex-mulher, tem que focar no menor. Isso vai ser bom para ele. Tá? E depois, lógico, consequentemente, para os pais. Aí seria a guarda alternada, períodos longos, 6 meses, 1 ano, porque tem gente que confunde com a guarda compartilhada. Não é compartilhada, não é um compartilhamento nesse caso. A guarda, ela alternou tanto a física como o poder da imediatividade. E o não guardião também alternou, tá? Porque são períodos longos. E não pode alguém ficar sem a responsabilidade com a criança. Não tem jeito, alguém tem que ficar com a responsabilidade. Pessoa que mora muito longe, uma não vai ficar e a outra vai ficar diretamente. Tá? A outra guarda é chamada guarda de nidação. Guarda de nidação. A guarda de nidação veio do Canadá, Estados Unidos, e a guarda de nidação é aquela que funciona como se fosse um ninho. A criança fica num lar fixo e os pais é que alternam. 6 meses a mãe fica com a criança naquela casa, 6 meses ela sai e entra o pai. E assim por diante. Também não é bem repudiado aqui no Brasil, né? Porque já pensou, cada 6 meses os pais vão mudar, né, de lugar. Também fica inconveniente para os pais, também fica bem complicado. Acho que para a criança até não, porque frequentaria o mesmo bairro, a mesma escola, ficaria tranquila para essa criança. Mas a cada 6 meses ficar mudando fica difícil também, muito repudiada pelo Poder Judiciário e o Ministério Público. E hoje, pela legislação, a gente vê que não vai ter mesmo. Já colocou, ou ela é única ou ela é compartilhada. Tá? Mas eu estou explicando todas elas que eram possíveis. Quarta e última guarda, que é a mais importante, é chamada guarda compartilhada. Eu vou explicar, na verdade, num modelo geral e depois como era. E depois nós vamos ver como que é hoje. Então a guarda compartilhada surgiu em 2008. A guarda compartilhada surgiu em 2008, pela Lei 11.698/2008. Nós sabemos que no Brasil já era aplicada a guarda compartilhada pelo Poder Judiciário, com teses. Aí veio, em 2008, acabou surgindo a legislação 11.698/2008, que é a guarda compartilhada. E esta lei alterou os artigos 1583 e 1584 do Código Civil que foram alterados. 1583 e 1584 do Código Civil foram totalmente alterados pela Lei 11.698/2008 e atualmente alterada novamente pela Lei 13.058/2014. Bom, a guarda compartilhada, como eu já disse, é um sistema um compartilhamento, é um sistema de corresponsabilização dos pais separados
perante seus filhos menores. Um sistema de corresponsabilização dos pais separados perante seus filhos menores. O que seria esse sistema de corresponsabilização? Sistema de compartilhamento, que os dois estão com deveres diretamente com essa criança. Deveres e direitos, lógico. Então, o que seria isso? Agora, ficou fácil. Na guarda única, nós vimos que temos a figura do guardião e não guardião, guarda física e o poder da imediatividade, e também a fiscalização. Neste caso, a guarda compartilhada, como é um sistema de corresponsabilização dos pais separados perante seus filhos menores, significa que a guarda física e o poder da imediatividade são dos dois. São dos dois. Simultaneamente. Simultaneamente. Ou seja, quem vai levar a criança para a escola? O pai. Quem vai buscar? A mãe. Quem vai na reunião do pais e mestres? Um dia vai o pai, um dia vai a mãe. Um mês vai o pai, um mês vai a mãe. Um semestre vai o pai, uma hora vai a mãe. Sabe, gente, se nós observarmos, né? Nem no casamento às vezes acontece isso. Né? Mas seria isso. Os dois têm que participar. Os dois, não é um só, tem que participar. Compartilhamento não é só nos direitos, é nos deveres também. Principalmente nos deveres. Quem escolhe a escola para a criança? Os dois. Tem que ter a concordância dos dois. Não só a mãe, mas sim o pai também. Vai fazer um curso extracurricular. A autorização dos dois. Os dois é que autorizam. Escolha de convênio médico. Os dois que vão autorizar. Escolha de médico, hospital. Os dois. Olha só o compartilhamento, você vê que de pais separados, imagina, você vai falar, nossa, que litígio, hein? Vai dar uma briga danada isso aí, hein? É outra separação, né? Porque realmente, as pessoas que se separam, normalmente têm ódio uma da outra, né? E que quer que o outro fique pior ainda, né? E acaba jogando com o seu filho, para empurrar ele para o abismo, né? Não o filho, mas o seu pai ou sua mãe. Então, o problema todo realmente é na emoção. Na emoção. Por isso que é muito difícil, que já é desde 2008 a guarda compartilhada, hein? Por isso que foi muito difícil pegar a guarda compartilhada ainda aqui no Brasil. A emoção está muito aflorada, né? Nos latinos, né? Principalmente aqui no Brasil, que acho que a emoção é muito maior do que todos os países sul-americanos, e aí acaba interferindo no problema da guarda compartilhada. Mas dizem, né, os psicólogos, os psiquiatras, que é até assistente social, que a guarda compartilhada é a melhor guarda que existe para os filhos menores. Para os filhos, mas não estou falando para os pais, hein? Para os filhos menores. Melhores para os filhos menores, não para os pais. Lógico, óbvio. E aí vem uma nova legislação dizendo, puxa, vai ser obrigatório, acabou. Calma, vamos ver. Então, tudo isso seria um compartilhamento. Tanto os direitos como os deveres, hein? Os deveres. Pagar alimentos. Tem que pagar. Lógico que tem que pagar. Ah, mas a guarda é compartilhada, cada um faz o seu, né? Cada um faz a sua vez, né? Cada um faz a sua vez, mas a criança está na escola, a criança usa roupa, a criança tem que ter convênio médico, a criança precisa ter um esporte. Quem que vai pagar? Quem paga? Cada um contribui. Olha, eu costumo dizer, nós, infelizmente, principalmente no Brasil, o que tem mais nas varas de família é a ação de alimentos. Ou seja, normalmente o pai não gosta de pagar alimentos. 70% das ações na vara de família, foi feito um estudo num dos fóruns aqui em São Paulo, 70% versa sobre alimentos. Então você já vê que o costume não é bom. O costume é de não pagar os alimentos. Não querer pagar os alimentos para o seu filho, né? Então eu entendo que seja viável, porque a gente sempre está focado no menor, hein? No menor. Seja você... Eu falo, o advogado mesmo. Mas vou defender meu cliente. Não, você tem que defender seu cliente, mas você tem que ter uma questão moral, ética, né? Por causa do filho, vai ficar a ver navios. Vou fazer o melhor para o meu cliente, o filho que se dane. Não, você tem que ver o melhor para o menor. Olha, se está em conflito, sempre olhe para o menor, porque depois você vai ficar com a consciência pesada. Tá? Então a gente tem que fazer com que o cliente também entenda essa questão, que o filho é dele. Tá? Então a guarda compartilhada, nesta situação dos alimentos, eu entendo que deveria ser colocado sim um valor dos alimentos. Quem vai administrar? Porque hoje até a lei prevê, tem um precedente da própria legislação nova, dizendo que cabe uma prestação de contas. Quem vai administrar o dinheiro? A mãe.
Ah, se a mãe vai administrar, então o pai paga. Nós sabemos que os alimentos, né, numa outra oportunidade que eu também gravei um curso aqui de alimentos, nessa outra oportunidade eu falei que os alimentos é proporcional, não é meio a meio. A criança gasta 10 mil, gasta R$1.000, paga 500 o pai, 500 a mãe, não, tem que ver quanto que o pai ganha e quanto a mãe ganha. Se o pai ganha 10 vezes mais que a mãe, o pai arca 10 vezes mais do que a mãe. Por exemplo, o pai ganha 10 mil e a mãe ganha 1.000, o pai arca 10 vezes mais do que a mãe. A criança gasta R$1.000, o pai então vai contribuir com R$900 e a mãe vai contribuir com 10%, que seria R$100. Então é proporcional e nunca foi meio a meio, tá? O 1694, 1698 do Código Civil diz isso. É proporcional, nunca foi meio a meio. Tá? Os dois têm o dever de pagar, que muita gente hoje, depois com a nova legislação principalmente, puxa, que bom essa guarda compartilhada, não vou precisar pagar alimentos. Você é pai, você tem que pagar alimentos. Pai ou mãe tem que pagar alimentos, não tem jeito. O filho é seu. O outro que vai pagar? Tem que ser ele. Ah, o padrasto paga. Até ajuda mesmo, a gente sabe que muito padrasto tem ajudado. E aí acaba tendo aquela formação da socioafetividade, né? Filiação socioafetiva. Bom, então nós temos a questão dos alimentos, fechamos a questão dos alimentos, né? E eu falo que ainda dentro da guarda compartilhada, eu costumo dizer que os pais deveriam ter os mesmos valores. São questões subjetivas, tá? Essa eu falei dos alimentos, mas são questões subjetivas. Eu consigo falar, mostrar para vocês que existem alguns critérios para aplicação da guarda compartilhada. Antes da legislação, eu já falava isso, hein? Antes da legislação. Por isso que é importante mostrar isso para depois mostrar a legislação. A nova. Bom, entendo eu que para ser concedida a guarda compartilhada, né, os pais, primeiro, devem querer a guarda. Os dois querem a guarda. Se um não quer, a própria legislação já fala. Uma exceção. Se um falar que não quer a guarda compartilhada, o juiz não vai dar, lógico. Não, você vai ficar. Não, mas eu não quero, excelência. Não, vai ficar, acabou. Não existe isso. A lei tem uma ressalva, né? Tem uma exceção. Sempre assim. O pai não quer ficar, poxa. Então ele não vai ficar com a guarda compartilhada, tá? Então tem essa exceção. Não existe a possibilidade, enquanto a gente aborda e fala, não, agora eu não quero, e o juiz vai me obrigar agora. Eu falei, não, se você não quer, basta falar. Acabou, tá? Portanto, vai dar guarda compartilhada. Então eu falo, ambos querem. É a primeira questão subjetiva, eu digo, que eu já falava antes. Depois, eu costumo falar que os pais deverão morar próximos. Não adianta o pai morar em São Paulo e a mãe em São José do Rio Preto. Não adianta o pai morar aqui no Brasil, em São Paulo, e a mãe no Japão. Porque me falaram isso está aí na televisão. Fala assim, puxa, mas é um absurdo. O juiz tem que ter que aplicar guarda compartilhada em pais que moram em países diferentes. A mãe mora aqui no Brasil, o pai mora lá, na Rússia. Puxa, que absurdo, vai ter que aplicar guarda compartilhada. Por isso que tem exceções que nós vamos ver. Eu entendo que é impossível dar guarda compartilhada nesse caso. Impossível, tá? Mas nós vamos ver. Vocês vão ver aí que a legislação tem ressalvas, existem ressalvas para essa situação. Então, ó, é um esclarecimento, porque muita gente está fazendo aí uma confusão nessa legislação, porque só escuta falar e depois não vai ver, na verdade, o que está na lei. Tá? Então esse é um esclarecimento, não só para os profissionais, mas um esclarecimento para a população em geral. Mais uma situação importante, que eu entendo que é subjetivo também, são os valores. Os pais deverão ter os mesmos valores. Tá? Então só para fechar aquela questão da distância, entendo eu que deveria os pais morarem próximos. Não precisa ser exagerado, tem que morar no meu condomínio, tem que morar no meu prédio. Já pensou que encosto morar perto da ex-mulher pro resto da vida? Já pensou morar perto da ex-mulher que mora com a sogra, né? Ou seja, com a mãe dela? Pelo amor, você está perdido. Né? Aí não dá. Tá? Então essa questão não é assim, ser vizinhos, morar na mesma rua, ser no mesmo condomínio. Não. Bairros próximos, bairros vizinhos, ou no mesmo bairro, ou na mesma cidade. Agora, não pode ser de cidades distantes, aí fica difícil atribuir guarda compartilhada. Então, a outra questão que eu estava entrando agora é na questão dos valores. Valores morais, valores éticos, valores profissionais. O pai quer que jogue futebol, a mãe quer que estude. Eu já tive situações
em que a briga era essa. O filho estava indo mal na escola, e a mãe falou, vai parar de jogar futebol. O pai falou, não, vai ser o Neymar. Ele vai ser o Neymar, vai jogar futebol todo dia assim. Não, mas ele vai mal na escola. Não, mas ele vai ser o Neymar, pra que vai ter de escola? Pra quê? Ele é bom, então não vai precisar de escola. Eu falei, mas não dá, ele tem que estudar mesmo assim. Pô, você vê que o conflito que existe não tem os mesmos valores. Tanto é verdade que não deu certo o casamento, que estão separados. Então a mãe tem um valor, o pai tem outro. É difícil atribuir a guarda compartilhada nesse caso. Imaginem, não vai durar um mês essa guarda compartilhada. Tá? Por isso que o repúdio é muito grande ainda com a guarda compartilhada. Entendo eu que na prática a própria legislação vai ser ainda difícil aplicar a guarda compartilhada. Vai facilitar em algumas questões, mas também ela não vai ser fácil de ser aplicada. Né? Bom, então os mesmos valores morais, valores religiosos, religiões próximas ou mesmo a religião, né? Valores éticos também, tem para uns que, né, acabar sendo corrompido ou corromper é tranquilo, para o outro não, eu não aceito isso. Então vai dar conflito também, porque o filho vai nascer, vai ficar no meio disso, tá? Então nós temos, a gente fala tanto em corrupção, né, na questão aí, principalmente política, e a gente vê que existe essa possibilidade, a gente sabe disso, né? Um é fácil de ser corrompido, o outro não, e aí fica difícil também para a criança. Tem que ter os mesmos valores, tá? Éticos, profissionais, morais, tudo isso. E quem é que vai saber se tem os mesmos valores? Isso é o mais difícil. Quem é que vai saber que tem os mesmos valores? Entendo eu que os psicólogos, né? Assistente social, vai ter que fazer um estudo biopsicossocial, um estudo psicossocial, ou até, né, um estudo multidisciplinar. É o que a lei prevê também, a legislação. Tá? Alguns aspectos foram muito bons na legislação, mas alguns não, deixou a desejar, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Ó. Então, falamos dessas situações subjetivas que eu já havia falado, já falava isso antes nas aulas, que era necessário para a guarda compartilhada. Vamos verificar a legislação agora, tá? Nós vamos ler a legislação, vocês vão ver aí na tela, a legislação na íntegra, ela é pequena, não é grande, na íntegra, e eu vou mostrando para vocês os assuntos mais importantes, tá? Que nós já estamos no finalzinho do curso, vamos fazer então as considerações, na verdade, finais da guarda compartilhada. Então a lei é a 13.058 de 22 de dezembro de 2014, ela altera os artigos 1583, 1584, 1585, 1634 da lei 10.406 de 2002, ou seja, novo é o Código Civil, né, de 2002, e ela altera então não só na guarda, você viu que ela altera também a parte do poder familiar também, ó. Então, olha aqui o artigo 1º, né, falando das alterações, o artigo 2º da legislação fala que passa a vigorar com as seguintes alterações, então na verdade o artigo 1º e o artigo 2º praticamente é o padrão, né, de uma nova legislação. Aí vem lá o artigo 2º falando que vai ocorrer as seguintes alterações nos artigos. Primeiro, no artigo 1583 que fala da guarda, tá? Eu grifei, né, sublinhei na verdade aqui as questões mais importantes, tá? Parágrafo 2º do 1583 passou a ter essa redação. Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai. Com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Aí que eu paro um pouquinho e mostro para vocês que o problema da guarda compartilhada, antigamente, é que não tinha nada disso. E falava o seguinte, o que o pai faz aos finais de semana é visita. Veja bem, guarda compartilhada não tem visitas. Guarda compartilhada não tem visitas. Isso foi importante na legislação. Guarda compartilhada é convívio. Vai ter que ter um convívio com o pai e com o filho. Eu sempre disse que deveria ter um convívio em períodos curtos. Vamos dizer assim, uma alternância de período de convívio curtos. Por exemplo, uma semana com o pai e uma semana com a mãe. Ou segunda, terça e quarta com o pai, quinta, sexta, sábado, domingo com a mãe. E depois você poderia alternar no outro final de semana. E aí as pessoas chamavam de
visitas, mas visitas não ocorrem na guarda compartilhada, visitas ocorrem na guarda única. A guarda única, o guardião é que tem o poder da guarda física, a posse do menor, e o não guardião tem o poder de visitas. Nesse caso, na guarda compartilhada, é convívio. Então o legislador falou bem, né? O legislador acabou escrevendo bem a palavra, achou a palavra certa, que é o convívio, e não visitas na guarda compartilhada. E tem que ser equilibrado. Eu sempre disse, muitos disseram assim, não, fica com a mãe, e a cada 15 dias com o pai. Isso não é guarda compartilhada, isso é visita. Ou seja, a cada 15 dias o pai vai buscar no sábado e devolve no domingo. Isso é visitas. Né? Agora, a guarda compartilhada teria que essencialmente morar na casa do pai também. Tanto no pai como na mãe. Então deveria ter realmente esse convívio que foi colocado agora na legislação e teria que ter duplicidades de coisas, vamos dizer assim, né? Que eu já vi num laudo psicossocial a criança falando assim, tô de saco cheio de fazer as malas para ir para casa do meu pai. Bom, isso não fazer as malas, tá de saco cheio para ir na casa do pai, significa que não é guarda compartilhada, é uma guarda única mascarada em guarda compartilhada, tá? Que seria visitas, porque o filho não leva a mala para casa do pai. O filho leva a sua roupa do corpo e às vezes algum brinquedinho que ele gosta, porque ele tem tudo lá na casa do pai, tá? Ele teria tudo na casa do pai. Por isso que eu falo que normalmente em pessoas mais, né, vai conseguir a guarda compartilhada em pessoas, por exemplo, classe média para cima, porque né, as pessoas menos desfavorecidas vai ficar difícil essa questão de duplicidade de coisas. Bom, então tem que ser de forma equilibrada, tá? Equilibrada. Tem que ficar um pouco com a mãe, um pouco com o pai também. E aí nós vamos verificar como vai ser isso lá embaixo, tá? É que a legislação, vou te falar também, deveria já ter colocado, né, em seguida, mas não colocou. Parágrafo 3º do 1583 passou a ficar da seguinte forma, né? Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender os interesses dos filhos. Olha que absurdo, isso é um absurdo, hein? Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender os interesses do filho. Ah, mas não é assim que o senhor falou? Não, o problema está aqui, ó. O problema está aqui. Na cidade, ó. Cidade. Eu não falei que teria que ser a mesma cidade? Né? Ser em lugar próximo, que o pai e a mãe moram em lugar próximos? Agora, por exemplo, então, o pai mora aqui em São Paulo, a mãe em São José do Rio Preto, a cidade considerada melhor para o menor é São José do Rio Preto. Menos trânsito, menos poluição sonora, menos poluição também, questão de poluição de fumaça mesmo, né? E lá é mais tranquilo, a qualidade de vida é melhor, vai ficar em São José do Rio Preto. E aí vai dar guarda compartilhada, isso é absurdo. Essa cidade, eu entendo que, na guarda compartilhada, a residência considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender os interesses dos filhos. A residência, tá? A residência. E não a cidade, porque já está parecendo que vai morar em cidades diferentes, não poderia acontecer isso, tá? Parágrafo 5º do 1583, diz lá, a guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos. E para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores, ok, que importante, ó, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e ou prestação de contas, aqui ó, prestação de contas objetivas ou subjetivas em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e educação dos seus filhos. Tá? Então você vê que no parágrafo 5º do 1583, nós temos aí esta possibilidade de prestação de contas, ó, que afete, seja objetivo ou subjetivo, e também direta ou indiretamente. Olha que diferença hoje, e abrir um precedente para a prestação de contas dos alimentos, porque afeta diretamente a criança, né? A prestação de alimentos. Então nós vamos, não sei como vai ficar, olha, não existia essa possibilidade. Lógico que muita gente já entrou, mas muita gente perdeu. Alguém ganhou? Ganhou, mas poucos. Hoje tem um precedente forte, que é a legislação. É lei isso aqui, tá? É lei. Então nós vamos lá prosseguir no 1584, tá? Olhamos lá na tela novamente, ó, 1584. Do Código Civil foi alterado o parágrafo 2º. Parágrafo 2º está escrito assim, ó. Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos, coloquei aqui, ó, tanto sublinhei, mas também coloquei em negrito, ó, aptos, e ainda coloquei itálico, aptos, hein, aptos a exercer o poder familiar. Então olha só,
Quando não houver, é uma exceção da legislação, ó. Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos genitores aptos. Aptos não é que é aquele que tá em plena saúde, né? Ah, não tá doente, já tá apto. Não, aptos significa isso, eu entendo que aí é subjetivo. Tanto mora numa cidade e outro mora numa cidade distante, já não é apto. Um mora em São Paulo, São José do Rio Preto, já não é apto, tá? Entendo que não é apto. E aí coloca ainda aptos a exercer o poder familiar. Ou seja, o pai, que já me perguntaram também, né? Perguntaram assim, o pai, ele é drogado. Como que vai dar guarda compartilhada pro pai drogado? O pai é drogado e a mãe até separou por causa disso. E como que vai ser possível estabelecer a guarda compartilhada, que no litígio é obrigado agora? Mas ele é drogado. É drogado e usa droga ainda, perto da criança. Isso não é apto, ele já não está apto ao poder familiar. Ou seja, ele pode perder o poder familiar por usar drogas perto da criança, inclusive. E ainda falar pro filho, dá uma fumadinha aí também, vai. Ok, é boa, hein, é boa isso aí, tá? Então isso não é apto, tá? A exercer o poder familiar, poderia perder, tá? Olhando novamente ali o parágrafo 2º, né, que fala aptos, eu estou olhando aqui, ó, e ainda nós vamos ver que tem uma ressalva também grande, ó. Salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda no menor. Ou seja, eles estão aptos a exercer o poder familiar, tudo direitinho, porém, eu não quero a guarda. Não, o senhor vai ficar, acabou. Não, eu não quero. Se falar que não quer, o juiz não vai dar, acabou, ó, tá lá. É uma ressalva, é uma exceção, sempre toda regra tem uma exceção. Tá aqui, exceção, fiquem tranquilos. O menino falou, mas eu não quero. Eu estava até chorando, né, perto do advogado. Falou, mas eu não quero, o que eu vou fazer? Não, calma, tem uma exceção, tá lá no parágrafo 2º, no 1584, tá? Se você não quiser, o juiz não vai dar, acabou, tá? Parágrafo 3º, parágrafo 3º, 1584. Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada, o juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou equipe interdisciplinar que deverá visar a divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe. Que eu falei para vocês, ó, esse está no artigo 1583, parágrafo 2º, a lei dizendo o seguinte, né, falando que seria necessário ter um equilíbrio na convivência do pai com a mãe. E veio no 1584, parágrafo 3º. Já deveria ter colocado em seguida lá, né? Deveria ter colocado em seguida. Se o juiz precisar de ofício ou requerimento do Ministério Público, ele pode mandar para o assistente social ou para o psicólogo, né? Ou o que ele entender, que é técnico profissional ou equipe interdisciplinar. Demonstrar qual que seria essa forma equilibrada. Qual o tempo que seria equilibrado com o pai ou com a mãe. Então eu falo aqui, ó, até coloquei em vermelho, 1583, parágrafo 2º. Já deveria ter colocado logo embaixo do 1583, parágrafo 2º. E não no meu artigo 1584. Mas tudo bem, tá valendo, tá aí, né? Não tem um cronológico nenhum aqui, né? Bom, parágrafo 4º, a alteração não autoriza ou o descumprimento imotivado de cláusula... a alteração não autorizada, né? Falei autoriza. A alteração não autorizada ou descumprimento imotivado de cláusula de guarda unilateral ou compartilhada poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor. Lógico, se está com a guarda compartilhada e começa a ter descumprimento da cláusula, seja lá compartilhada ou unilateral, nas duas, né? Tá vendo? Nas duas. Eu entendo até o seguinte, olha lá, ó, alimentos, né? Não está havendo alimentos. Está havendo alienação parental, olha só. E aí começa a ter implicação na redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor. Tá? Se o juiz, parágrafo 5º, se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda à pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados de preferência ou grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade. Tá? Ou seja, a terceira pessoa é que vai ficar com a criança se os dois são drogados, por exemplo. Tá? Parágrafo 6º. Qualquer estabelecimento público ou privado é obrigado a prestar... essa aqui é coisa nova, hein? Coisa nova. Olha só, eu não sei se vai ser executável, porque não tem nada a ver a escola, né? Que é uma terceira interessada aí, na verdade. Nem interessada ela tem aqui, ó. Nem interesse. Não sei se vai haver essa execução. Bom, qualquer estabelecimento público ou privado é obrigado a prestar informações a qualquer dos genitores sobre os filhos destes, sob pena de multa de R$200 a R$500 por dia, pelo não atendimento à solicitação.
olha só, eu achei bacana, mas eu não sei se vai ser executado porque a escola não tem nada a ver com a guarda. Tem nada a ver com a guarda. Mas achei legal que vai pressionar os estabelecimentos a dar informação. Porque às vezes você está num processo de litígio, a mãe está com a guarda e o pai não tem nenhuma informação. Ele quer informação, o diretor não dá. Não, a guarda é da mãe, você não tem nada a ver aqui. Hoje é obrigado, não importa a espécie de guarda, seja compartilhada, guarda única, os dois têm o direito à informação, seja lá na educação, em qualquer órgão público ou privado que é referente ao filho. Então você solicite, né, seja pai ou mãe, pode solicitar e aplique aí o artigo 1584, parágrafo 6º do Código Civil, falando, olha, você é obrigado aqui, ó, tá aqui, ó. Senão vai ter uma multa de R$200 a R$500. Veja bem, estou falando para vocês, não sei se vai ser aplicado, executável isso, mas que força o estabelecimento a cumprir, né, o seu dever, sim. Porque hoje virou dever para o estabelecimento informar os pais, tá? Tem que informar os pais, não importa, hein? E isso tínhamos muito problema, hein? A mãe tinha guarda, o pai não conseguia nada. Mas ele queria saber da frequência, ele queria saber do seu filho, ele queria saber se realmente o filho está indo bem na escola ou não, tá? Isso foi bom. Por último, vamos lá, por último, 1585, praticamente não tem muito problema para nós, tá? Que aqui fala em sede de medida cautelar de separação de corpos, em sede de medida cautelar de guarda ou em outra sede de fixação liminar de guarda, a decisão sobre a guarda de filhos, mesmo que provisória, será proferida preferencialmente após a oitiva, que normalmente já é feito dessa forma, tá? Após a oitiva de ambas as partes perante o juiz, salvo se a proteção aos interesses dos filhos exigir a concessão de liminar sem oitiva da outra parte, aplicando-se no artigo 1584. Ou seja, já na prática estava acontecendo, a não ser que esse filho possa sofrer algum dano irreparável e o juiz pode dar liminar sem ouvir a outra parte, tá? Então o artigo 1634, importante aqui, ó, compete, que aí altera o poder familiar, hein? Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, a legislação só está quanto aos filhos. Eu coloquei entre parênteses em vermelho, menores. Está falando sobre o poder familiar vai até os 18 anos, hein? Filhos menores, o legislador esqueceu disso aí, hein? O legislador esqueceu, só está quanto aos filhos. Filhos menores, tá? Que eu coloquei para acrescentar aí que está errado na legislação. Tá? Esse já estava no Código Civil, nem vou falar. O 2, aí tem uma coisa importante, ó. Exercer a guarda unilateral ou compartilhada. Então, acabou limitando a espécie de guarda o nosso Código Civil. Exercer a guarda unilateral ou compartilhada que não estava no Código anterior. Tá? Lá no Código anterior, não, desculpa. No Código Civil, né, cuja artigo, ou o inciso, né, cujo inciso só mencionava companhia e guarda. Então, como foi alterado o inciso, fala em exercer a guarda única ou compartilhada, significa que houve uma limitação de guarda. Limitação, agora, antigamente era companhia e guarda, agora unilateral ou compartilhada. Só duas espécies que passam a existir no nosso Código Civil. Tá? O 3 já existia, tá, no nosso código e não mudou nada, tá lá, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casar, não mudou nada. Essa eu acho importante, né, porque todo mundo falava, onde está na lei? Onde está na lei? Ó? O inciso 5, o inciso 4, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior. Todo mundo dizia o seguinte, puxa, por que quando eu vou viajar para o exterior com o meu filho, eu tenho que ficar pegando a autorização do pai dele sempre? Por que isso? Onde está? Que legislação? Não, é a Polícia Federal que exige isso, porque podem a pessoa fugir com o filho e nunca mais o pai ou a mãe ver essa criança. Né? Mas não tinha embasamento. Hoje está no Código Civil. Então o embasamento ele é nacional, fundamentado no Código Civil. Ficou fácil agora, hein? Tá? Então o inciso 4 está lá, para viajarem ao exterior. Precisa sempre de consentimento de um ou de outro, quando for separados, né? Quando for separados, quando estão juntos, não tem problema, né? Eles estão lá. O 5, praticamente é o último, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência permanente para outro município. Ó, aqui eu já discordo, não é que eu discordo, veja bem, ó, tá de forma equivocada aí, ó. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência permanente para outro município. Bom,
se estamos falando da guarda compartilhada, está equivocado, tá? Está equivocado. Porque se mudarem de sua residência permanente para outro município, entendeu que acabou a guarda compartilhada. Se mudar para outro município, já começa, a não ser que seja muito próximo, vizinho, né? Vizinho. Porque senão vai ficar muito difícil para exercer a guarda compartilhada. Agora, na guarda única, até que achei legal, né? A guarda única, porque já vi gente falar isso. Ah, sabe o que eu vou fazer para ele sofrer, para o meu ex-marido sofrer? Porque ele gosta muito do filho, ele vai sofrer. O que eu vou fazer? Eu vou mudar. Nós moramos em São Paulo, eu vou mudar para Bahia agora. Para Bahia, ele não vai ver a criança. Por que ele não vai ver a criança? Não é porque eu não estou deixando, é porque ele não pode ir até lá. Olha, vingança, né? Então hoje, isso foi importante para a guarda única, para compartilhar, eu entendo que acaba. Se for alterar, aí acaba a guarda compartilhada, né? E aí importa para a unilateral, ó, para mudar em sua residência permanente para outro município. Precisa conceder consentimento também, tá? Aí eu acho que a única funciona. Porque na guarda única, realmente, né, aquela mulher que viaja, que muda, altera seu endereço para Bahia, para o Nordeste, e o pai mora em São Paulo, vai dificultar a visita dele, hein, com a criança. E aí é legal, porque aí ele não consente, não pode consentir, tá? Ficou bacana. E aí, acabamos, né? Artigo 3º da lei. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, não tem vacatio legis, hein? Não tem vacatio legis, tá? Então, esta lei entra na data da sua publicação, que foi dia 23, né? 22 para o dia 23 de dezembro de 2014. Legislação aprovada, publicada e já em vigor, tá? Já em vigor. Portanto, pessoal, vamos ver como que vai ocorrer na prática. Mas acho que deu um esclarecimento importante que muita gente tem dúvida, hein? Quantos clientes me ligando, quantas pessoas abordando, colegas abordando, e eu já tenho agenda cheia para poder fazer palestra, um monte de coisa, por causa dessa nova lei da guarda compartilhada. Pessoal, muito obrigado, já atrasei um pouquinho aqui no meu horário, mas é um bom esclarecimento, entendeu? Que vai servir bastante para todos vocês e, mais uma vez, agradecendo aí o curso Legale, a Faculdade Legale, por dar esta oportunidade para todos. E entre lá no YouTube depois ou até na página do Legale Virtual para você ver novamente esta informação, essa prestação de informação, né? E que pode gerar como um curso também, porque ficamos quase 1 hora para falar sobre guarda compartilhada. Obrigado mais uma vez e até a próxima.